Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos ver aqui os pontos da raiz da hélice, tá? Que é essa região aqui, tá? E os pontos da hélice, tá? Tanto da raiz da hélice quanto da hélice, que nós vamos ver aqui agora. Desculpa. É interessante para a gente o seguinte: essa região aqui da raiz da hélice, bem na ponta dela, nós temos o número 6, que é o ponto de quem? Estômago, tá? Se nós subirmos da raiz da hélice para cá, numa pequena depressão, nós vamos ter o ponto que é o ouvido central, o ponto zero. Esse ponto vai tratar distúrbios dos órgãos internos. Por isso que a gente costuma falar que esse ponto é um ponto de equilíbrio, principalmente quando a gente tem alteração de sensibilidade do pavilhão auricular, tanto para mais quanto para menos. Ou o paciente não percebe o toque, ou ele tem uma hipersensibilidade ao toque. Então, o que a gente faz? A gente, 5 a 10 minutos, a gente estimula esse ponto, ou com uma agulha, e para quem não é acupunturista, com uma esfera de cristal, pode ser até bilateral, aguarda de 5 a 10 minutos para poder harmonizar o pavilhão auricular e distribui as sementes ou os cristais nos outros pontos. Logo acima, né, nós temos o número 2, que é o ponto do diafragma, que é ponto para poder dar uma equilibrada no sangue, trata também as coisas da pele, como psoríase, acne e etc. E tal. Aqui, bem aqui, no número 3, nós temos a boca. Ele fica na parte interna dessa chanfradura aqui. Vamos dar uma olhada aqui, para a gente poder ver com mais tranquilidade, com mais calma. Ó. É bem aqui, nessa região aqui, tá? Internamente, onde a gente tem o ponto da boca. Se nós sairmos daqui do número 6 e formos para o número 7, 8, 9 e 10, nós vamos ter na sequência do estômago, subindo aqui na raiz da hélice, logo aqui acima do estômago, a gente tem o 7, que é o duodeno, depois a gente tem o intestino delgado, depois a gente tem o apêndice, e o 10, que é o quê? O intestino grosso. Descendo aqui, depois do estômago, descendo aqui na raiz da hélice, mais ou menos assim, na distância aqui, ó, do intestino delgado, só que na parte de baixo da raiz da hélice, nós vamos encontrar a cárdia, que é uma válvula do estômago. Depois, nós vamos encontrar o esôfago, tá vendo? Ó, cárdia, esôfago e a boca. Então, até aqui, ó, 345, 345, Praça 15, Vila Código, tá? É o número de um ônibus, ó. 3, 4, 5, aqui eu tenho 7, 8, 9, 10. Tudo numa mesma o quê? Distância. O 5 vai corresponder aqui ao 8, o 4 vai se corresponder aqui, ó, ao 9 e o 1 ao 10, tá? Então, esses são os pontos que nós temos aqui da raiz da hélice, que são os pontos que são o quê? Pontos do processo digestivo. Então, nas alterações digestivas, nós já sabemos, ou gastrointestinais, da boca até o intestino grosso, nós sabemos que nós vamos encontrar esses pontos o quê? Ao redor da raiz da hélice. E na raiz da hélice nós temos o ouvido central ou zero, que é uma depressão, e logo à frente o diafragma, que é um ponto que trabalha dermatite, psoríase e o equilíbrio do sangue. E na hélice, o que a gente vai encontrar? Tá vendo? Aqui, tudo isso aqui, ó, toda essa parte aqui, como já foi mostrado para vocês, é o quê? É a hélice. E aqui termina o quê? A raiz da hélice. Então, veja bem, aqui no número 1 eu tenho o ápice da orelha, que é um ponto anti-inflamatório e antialérgico, é hipotensor, diminui a febre.
Se eu vier para cá, à esquerda do examinador, aqui é a cruz da antihélice, tá? Bem nessa linha aqui de base da cruz da antihélice, só que do lado de fora aqui, ó, essa haste aqui que forma a fossa triangular, bem aqui, número 2, eu tenho quem? O ânus. Na outra linha da raiz aqui, ó, inferior, eu tenho quem? Genitais externos. Então, aqui eu tenho ânus e aqui eu tenho o quê? Genitais externos. São nas duas hastes da fossa triangular. Ânus, genital externo. Descendo aqui, eu tenho quem? A uretra e logo aqui o reto. Se eu pegar essa fosseta aqui, ó, tá vendo? Essa fosseta aqui, subindo, chegando na hélice, eu tenho o quê? O número 5, que é o ponto do reto. E aqui da uretra, perdão. Então, eu posso tratar aqui as questões de hemorroida, as questões de constipação, de fissura anal, das alterações urinárias e das alterações o quê? Gênito, porque temos genitais externos, gênito urinárias. Aqui em cima, o número 1 é o ápice da orelha, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho o tubérculo de Darwin ou tubérculo auricular, aonde eu vou ter o ponto número 8, que é o nervo occipital, que ele também é analgésico, também é sedante, acalma, ele ajuda a trabalhar sequela de AVC, de TCE, ou seja, de acidente vascular cerebral, de traumatismo crânio, encefálico, dor de cabeça, cervicalgia. E todos esses pontos aqui, tá vendo? Ó, no meio da borda aqui do lóbulo da orelha, até aqui no tubérculo de Darwin, tá? Que é o 7A, 7B, 7C, 7D, 7E e 7F. São os pontos da hélice, que são anti-inflamatórios e antipiréticos. Em detalhe, esses pontos eles servem para se tratar também coadjuvantes no tratamento de câncer, seja de qual câncer for. Então, você vai pegar esses pontos aqui, tá? E vai associar a área referida. Então, vamos lá. De repente, a pessoa está com câncer no reto. Então, você pega esses pontos aqui da hélice, esse ponto 7, tá? Principalmente até aqui, tá? O A, B, C e o D, esses pontos, e vai associar, por exemplo, se ele tiver câncer no reto, ao número 5, que é o reto, tá? Ao número 2, que é o ânus, porque ele vai ajudar a combater as sequelas do câncer e até também os efeitos colaterais de uma quimioterapia. Daí você me fala assim, mas como é que eu acho? Está vendo aqui ó, o yang do fígado, o tubérculo auricular? Está vendo? Ó, o 7A é logo aqui. Se eu pegar aqui a raiz inferior da antihélice, o cruz inferior da antihélice, e vier até aqui fora, na borda externa da hélice, eu tenho o 7B. Se eu pegar a raiz da hélice e vier para cá, um pouquinho abaixo, eu tenho quem? O 7C. Se eu pegar o antitrago e fizer nele um losango, na ponta desse losango, aqui na diagonal, eu tenho o 7D. E aqui, no ápice, eu teria o 7C, e descendo pela chanfradura, o 7, perdão, o 7F, né? O D, E e F aqui. Não é difícil da gente achar, não, e na aula prática a gente pode demonstrar isso para vocês. Valeu, abraço, até a próxima.